Vamos a mais uma das nossas aulas dentro do curso da pregação da Palavra de Deus. Preparando para pregar a Palavra, sabemos que a nossa grande comissão, a mais alta comissão do Senhor para nós, para o seu povo, é de ir e levar o Evangelho. É a ordem de sermos missionários, anunciadores das boas novas. Nossa aula sobre missões vai exatamente pensar alguns dos principais missionários de missões modernas, do tempo atual da igreja moderna. Então, lápis e papel na mão, pronto para aprender mais e colocar em prática esta grande ordem de ser um missionário. Vamos então à nossa aula de missões. Muito bem, nós sabemos que quando Jesus chamou seus discípulos ali no Monte das Oliveiras, e Jesus então lhes deu as suas últimas orientações antes de subir aos céus, deixando o Espírito Santo aqui com eles, e eles seriam batizados, cheios do Espírito Santo para cumprir o propósito, Jesus lhes deu uma ordem: portanto, ide. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer já está condenado. O que nós temos de fazer é apenas anunciar, é levar ao mundo estas boas novas, as boas notícias. E o Evangelho nada mais é do que relatar, relacionar, contar a própria vida de Jesus. O que Ele fez por nós, a sua morte na cruz, sua morte substitutiva. O plano de salvação é mostrar ao homem que fomos criados inocentes e puros, mas o homem pecou e todos, por causa do pecado, perderam a glória de Deus. Perdemos esse estado de... A imagem de Deus sobre nós, ela foi maculada. O homem perdeu. Seus descendentes agora são a sua própria imagem e semelhança. E vamos ver que como o homem pecou, perdeu, foi destituído da glória de Deus, Deus enviou o seu Filho, enviou Jesus para que nós fôssemos salvos por Ele. Ele pagou o preço na cruz com o seu sangue por nossa salvação. E sabemos que para ser salvo é necessário um convite pessoal, convidar a Jesus para que Ele entre na vida, entre no coração e se torne o Senhor através do Espírito Santo. Basicamente, esta é a mensagem salvadora. É a mensagem que o mundo precisa conhecer, que todas as pessoas precisam ouvir. O movimento missionário é uma característica marcante no meio do povo de Deus. Mesmo na época do Antigo Testamento, podemos identificar um período de missões pátrias ou missões nacionais. Vamos ver então que sempre houve um movimento missionário. E movimento nos fala exatamente de viagens, de sair, de ir, de levar. Vamos perceber que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, nós tivemos homens de Deus que se moviam pela nação, não só na nação de Israel, mas levando também em outras nações a mensagem de Deus. Eles eram missionários. Esse termo missionário não existe na Bíblia, mas o ministério missionário é um ministério apostólico, junto com um ministério evangelístico. O evangelista leva a palavra, o apóstolo funda igrejas, implanta a igreja. E vamos ver que os missionários modernos, os missionários do século 17, 18, 19, 20, são homens e mulheres dispostos a anunciar a mensagem, dispostos a levar a palavra de Deus e fundavam e plantavam igrejas. E também, não só igrejas, mas também a parte social da igreja, escolas, creches e o trabalho social, enfim. Então vamos ver que o movimento missionário está acontecendo também no Velho Testamento, não só nos nossos dias. Os profetas, sem dúvida, foram verdadeiros missionários. Viajavam por todo Israel, levando a mensagem
de Deus ao povo, aos reis e líderes da nação. Então, o trabalho profético, e você pode se lembrar de Elias, de Eliseu, de Samuel e tantos outros profetas, Jeremias. Jeremias, por exemplo, ele não foi um profeta apenas nacional, mas ele também profetizou para Babilônia, profetizou para Edom, profetizou para as nações ao redor. Eles estavam viajando no meio do povo, eles foram verdadeiros missionários. Viajavam por Israel, levando a mensagem não só ao povo, mas também aos reis e aos líderes da nação. Esses líderes seriam os sacerdotes, seriam os líderes religiosos, os reis e aqueles que estavam ajudando a governar. Então, esses profetas, eles tiveram um trabalho missionário. Vamos ver no Velho Testamento a obra de Deus se cumprindo, através desses homens, de uma maneira itinerante, passando por toda a nação. Por vezes, o Senhor os mandava entregar uma palavra a estrangeiros, como no caso de Elias. O livro do Antigo Testamento que mais caracteriza a ação missionária é o livro de Jonas, pois esse profeta, embora de forma relutante, tornou-se um missionário transcultural em Nínive. Vamos ver então um pouquinho sobre este tópico. Vamos ver que no caso de Elias, Deus mandou Elias entregar mensagem a outras nações. Elias leva uma mensagem para o rei da Síria. Nós vamos ver que o Senhor mandou que ele ungisse o rei da Síria. Olha, isso é algo assim tremendamente grande, tratando-se de nações estrangeiras, tratando-se do Deus de Israel. Era o Senhor mostrando que ele era Deus não apenas em Israel e para Israel, mas ele era Deus de toda a terra e de todas as nações. Nós vamos encontrar na história do profeta Jonas. Nós vamos ver que Jonas, ele não tinha essa compreensão. Jonas pensava que Deus era um Deus nacional, que Deus era para o seu povo, que era para Israel. Mas Jonas, ele se torna o retrato do missionário do Velho Testamento. Deus chamou Jonas e disse para ele: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E diga que dentro de 40 dias Nínive será destruída. Mas Jonas, ele queria que a cidade fosse destruída. Ele não queria que o povo tivesse uma oportunidade. E Jonas sabia que sempre quando Deus fala, Deus está dando uma oportunidade de arrependimento. Jonas não queria isto para Nínive e então ele fugiu. Você conhece a história. Ele fugiu, ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. E lá no meio do mar, ele deveria ir por terra, ele foi pelo mar. Lá no mar, uma tempestade vem, vai derrubar o navio. Os marinheiros estão percebendo que aquela tempestade é sobrenatural. Não adiantava esvaziar o navio, não adiantava remar, não adiantava lutar. Eles pararam tudo. E então começaram a pedir aos seus deuses clemência e misericórdia. Jonas está dormindo no porão do navio. Eles lançam sortes para ver quem está em falta com seu Deus. E a sorte cai sobre Jonas. Jonas então diz: eu estou fugindo do meu Deus, porque ele me mandou ir a Nínive pregar, e eu estou fugindo. Então eles dizem: o que nós vamos fazer? Jonas diz: me joguem no mar, me lancem ao mar, e vocês estão perdoados. Eu sou a causa dessa desgraça. Eu tenho de ser tirado desse navio. E então, quando eles pedem perdão a Deus e jogam Jonas ao mar, um grande peixe que Deus providenciou, não é uma baleia, é um grande peixe, engole Jonas. E Jonas fica vivo em algum local ali do peixe onde deve haver ar. Jonas fica vivo por 3 dias e ele se arrepende e ele ora e ele foi vomitado pelo peixe em terra. E Jonas chega a Nínive e prega. A mensagem de Jonas em Nínive não é uma mensagem avivalista, um chamado ao arrependimento como João Batista. Não. Ele apenas diz:
vocês serão destruídos dentro de 40 dias. E eles perguntam, quem é esse cara? Que cara doido é esse? E quando eles ficam sabendo da história, que Jonas estava fugindo, e que houve a tempestade, veio peixe, e ele foi vomitado em terra, eles se convertem, se arrependem. E Nínive foi poupada. Nínive foi poupada. Jonas é o primeiro missionário. Jonas foi enviado como missionário a pregar na grande cidade de Nínive, capital do império da Assíria. A mensagem era de destruição, mas houve arrependimento e reconhecimento do poder e da soberania do Deus de Israel. Vemos então que Jonas, ele não queria entregar a mensagem, mas o amor de Deus o fez com que a mensagem fosse compreendida por toda a cidade. E vamos ver então o que aconteceu. Quando eles ouviram, quando o rei ouviu a notícia de que aquele homem de Israel e as notícias de Israel, do Deus de Israel, eram conhecidas nos jornais e nos meios de comunicação das outras nações. O que Deus fizera no Egito, como Deus destruíra o Egito e tirara Israel com mão forte, era algo que ainda se contava entre as nações. Então, a Bíblia nos diz que o rei se converte, o rei se arrepende e baixa um decreto para que todos jejuem. A conversão do seu rei e a atitude de todo o povo diante da palavra de Deus, através de seu profeta, trouxe mais 100 anos de vida nacional para Nínive. Nós vamos ver que o rei, lá no trono, ele rasga suas vestes, ele veste pano de saco e proclama um jejum. Ninguém come nada, nem as crianças, nem os velhos, nem os animais. Não era para dar comida nem para as ovelhas, nem para os bois, nada. Por quê? Porque todos seriam destruídos. Dentro de 40 dias, Deus mandou avisar Sodoma e Gomorra que haveria de vir destruição sobre eles, e os genros de Ló não se importaram. A esposa de Ló olhou para trás. Choveu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Nínive não queria passar por isso, e eles se arrependeram. Jonas é o tipo do missionário, vamos dizer, inclusivista. Ele pensa que Deus é Deus apenas para ele. E Deus deu uma lição a Jonas, em Jonas. Nós vamos ver como que Jonas ficou muito chateado quando os 40 dias passaram. E Jonas ficou sabendo, ele viu que todo mundo estava jejuando e vestido de pano de saco. E Jonas então ficou com raiva. Eu não queria vir em Nínive por isso. Porque eu sabia que Deus é um Deus clemente, é um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa esse povo mau, esse povo ruim. E Nínive tinha fama, os assírios tinham fama de ser cruéis. Cruéis com os prisioneiros de guerra, cruéis com as pessoas que eles venciam nas guerras. Crueldades terríveis, que a gente tem até temor de falar, é tão desagradável, mas o que eles faziam era muito, muito, muito desumano. Desumano. Jonas queria que eles morressem. Então, Jonas vai para o alto de um monte e fica olhando a cidade. Que hora que Deus vai mandar fogo e enxofre? E o tempo vai passando. E Jonas está com a cabeça dele no sol. Sol quente, quente, quente. Jonas arruma uma enramada, ele arruma um jeitinho para ter uma tendazinha ali. E Deus manda uma boboreira, uma plantinha crescer durante a noite. A planta cresce e cobre aquela enramada. E Jonas fica ali bem feliz, tendo sombra, uma sombra gostosa. E ele diz, ai, que bom. Passa um dia com aquela sombra geladinha. Mas no dia seguinte, a sombra vai embora. Porque no dia seguinte, morre aquela plantinha. Vem um bicho, vem um vermezinho, rói a raiz daquela plantinha e ela morre seca. E Jonas diz, eu quero morrer. Melhor é morrer do que viver. E Deus diz, Jonas,
é razoável essa tua ira? E ele diz para Deus, é razoável sim, eu quero morrer. E Deus diz, Jonas, você está com pena de uma planta que nasceu numa madrugada e morreu na outra madrugada. E você não tem pena de 120.000 almas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Você não tem pena de crianças, de jovens. Para você não importa que eles morram. O chamado missionário é um chamado de compaixão pelas culturas, pelos povos, pelas nações. E o maior missionário, o modelo de missionário que temos é Jesus. Jesus foi o maior de todos os missionários. É certo que Jesus, ele não saiu dos limites de Israel. Jesus não viajou para as outras nações, Jesus não escreveu folhetos, Jesus ele ficou ali no meio da sua nação durante todo o seu ministério de 3 anos e meio. Os gregos queriam levá-lo para a Grécia, mas ele não foi. Jesus apenas chegou nas fronteiras de Tiro e Sidom, e ali ele abençoou e curou a filha de uma mulher grega cirofenícia. Jesus atravessou para o outro lado. Ele veio até Decápolis, o outro lado do mar da Galileia, onde ele libertou aquele endemoniado gadareno que estava sendo habitação de mais de 2.000 demônios que afogaram uma manada de porcos, de 2.000 porcos. Mas Jesus, mesmo não tendo viajado, ele é modelo de missionário. Porque Jesus, ele buscava, ele disse, eu vim buscar aquele que se achava perdido. Jesus, ele fazia com que as pessoas pudessem ouvir a mensagem ali no dia a dia, no cotidiano, usando as circunstâncias para trazer a sua mensagem. A universalização do ministério de Jesus começou na Judeia e se estendeu aos outros povos com a grande comissão. Isso está em Mateus 28, Lucas 24 e João capítulo 20. A mensagem de Jesus não era para ficar apenas com os discípulos, mas era para ir para o mundo inteiro. Judeia, Samaria e até os confins da terra deveria ir a grande comissão. Esta grande comissão é: ide por todo o mundo e levai o evangelho, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ver então como que homens de Deus levaram esta mensagem. Fora dos tempos bíblicos, como que a mensagem caminhou. No período de Atos dos Apóstolos, eles iam de cidade em cidade, levando a doce mensagem. Mas vimos que a igreja depois se torna grande, poderosa, a igreja romana, e o Senhor traz a igreja de volta às Escrituras no período da Reforma, e então, depois da Reforma, começam a surgir movimentos missionários, desejo de levar a palavra de Deus. Os séculos das missões estrangeiras é o século XVII e o século XIX. Então, nesse período, nós vamos encontrar homens chamados por Deus sendo levados pelo mundo afora, levando a mensagem para outras culturas. Pregar na nossa cidade é tão fácil. Todo mundo entende, fala a nossa língua, mas você ir pregar para uma outra cultura, outra língua, não é fácil. E nós vamos ter nomes como William Carey, em 1761 a 1834, e David Livingstone, em 1813 a 1873, integram uma grande lista de homens chamados ao cumprimento do que está escrito em Atos 1:8. Em Atos 1:8, o Senhor diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A mensagem do Senhor não é para ficar apenas conosco, com a nossa família, na nossa cidade, na nossa cultura, mas é preciso ir. No Brasil, nós não temos apenas uma nação. Nós temos centenas de nações dentro do nosso Brasil. Colônias que falam uma linguagem totalmente diferente. Por exemplo, os surdos, eles formam uma nação.
É preciso saber se comunicar com eles. É uma nação dentro da nossa nação. Os indígenas, com os seus dialetos, com os seus costumes, formam uma nação dentro da nossa nação. Então, a mensagem do Senhor é que os irmãos, é que a igreja fosse até os confins da terra. Vamos ver um pouquinho sobre estes homens. William Carey, um ministro batista inglês, responsável pela primeira sociedade missionária ao estrangeiro iniciada na Inglaterra, chamada Baptist Missionary Society. Foi também o primeiro missionário a ser enviado por esta sociedade. Vamos ver que Carey, ele vai trabalhar na Índia. A Índia até hoje é aquele campo missionário vastíssimo. Na Índia o povo tem mais de 3.000 deuses. Tudo para eles é Deus. E quando você chega e fala de Jesus, eles dizem, que bom, Jesus, aceitamos Jesus, mas como mais um Deus. E não é assim o Evangelho. O Evangelho é que Jesus, o Deus trino, triuno, é o único Deus. Carey foi cheio do Espírito Santo. Ele trabalhou de uma maneira muito maravilhosa ali na Índia para traduzir a Bíblia para os dialetos da Índia. Ele teve um hospital, era médico, e ele cuidou ali na Índia daquelas pessoas de uma maneira tão maravilhosa. Carey é chamado um dos pais de missões modernas, das missões estrangeiras. Então diz aqui, chegou à Índia em 1794, onde permaneceu até a sua morte. Viveu num momento muito importante do movimento missionário protestante, que começou com o seu ministério de 40 anos na Índia. Carey, então, ele escreve um livro sobre a necessidade de pregar o Evangelho aos povos que nunca ouviram falar de Jesus. Nós vamos ver que quando esses missionários surgem, essa data aqui, 1794, aqui no Brasil não tinham vindo ainda missionários, porque eles pensavam, o Brasil já foi cristianizado, o Brasil já conhece Jesus, nós temos de ir para outras nações que não conhecem Jesus. Então, a partir de Carey, nós vamos ver muitos homens e mulheres chamados. E eles vão pelo mundo afora, vão pelas nações, levando esta mensagem gloriosa. O desafio havia chegado à Igreja do Senhor. Carey serve a Índia durante 40 anos e ele serve de modelo, ele serve de um desafio para outros jovens virem também. Durante os primeiros 18 séculos de história do cristianismo, foram feitas 30 traduções da Bíblia. Carey e seus companheiros de Serampore e Calcutá dobraram o número nas 3 primeiras décadas do século XIX. Ele também escreveu dicionários e gramáticas. Aí nós temos numa figura, Carey está aí junto com um indiano. Então, nos primeiros 18 séculos da história, nós tínhamos 30 traduções. Ele dobrou, passou para 60 traduções nas primeiras décadas do século XIX. Exatamente porque ele tomou esse desafio. A mensagem do Evangelho inclui a Bíblia Sagrada. Era preciso pôr a Bíblia na mão do povo. Nós vimos que hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a FUNAI, eles estão proibindo e dificultando os missionários de alcançarem as tribos indígenas. Eles dizem que as tribos vão mudar a sua cultura, vão mudar os seus costumes, mas olha como o Evangelho chegou às tribos. Assim que o missionário chega numa tribo, ele não vai ensinar a sua língua para o povo, mas ele vai aprender a língua do povo. Ele aprende e ele traduz a Bíblia para o povo. Ensina o povo a ler a Bíblia na sua língua. Do jeito como as outras tribos indígenas têm caminhado aqui no Brasil, é aprendendo e trocando com os brancos cachaça. Cachaça por seus artesanatos. Eles ficam bêbados e caem, morrem com a bebida e fazem coisas horríveis por causa da bebida. E continuam no erro, no pecado, mas aquelas tribos que são alcançadas com a palavra de Deus, elas recebem o maior tesouro na sua língua. E esta contribuição
é mundial. E nós vemos que ela foi assim forjada nesse período com Carey e com outros missionários. Todos conheciam Carey pessoalmente ou foram influenciados por ele. Carey incumbiu-se de traduzir as escrituras para a língua nativa indiana e disse ao completar uma de suas traduções. Vamos ver o que Carey disse. Seguindo aqui, ele disse o seguinte: existem apenas 2 obstáculos ao trabalho de Deus: o pecado do coração humano e a falta das Escrituras. Aqui, este último foi removido, pois o Novo Testamento já está traduzido em Bengali. Que coisa tão linda. Diz que durante os primeiros 18 séculos, tivemos essas traduções e depois ele dobrou. Foram dobradas as traduções da Bíblia através de Carey. Então, vemos que esta palavra é uma palavra tremendamente importante que ele trouxe. Que 2 obstáculos para que o povo conheça Deus. Um é o pecado e o outro é a falta das Escrituras. Exatamente porque as Escrituras, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, são elas que falam a meu respeito. Mas como examinar as Escrituras se eles não tinham as Escrituras? Por isso, Carey então trouxe esta palavra dizendo da importância de traduzir a palavra de Deus para o povo. Prosseguindo, vamos ver então David Livingstone. Foi outro grande nome da história missionária mundial. Revelou-se no missionário explorador dos interiores africanos. Nascido na Escócia, partiu para a África em 1840, onde pôde dar um espetacular exemplo de coragem e graça cristã. Aqui temos a figura de Livingstone. Livingstone, então, ele vai para a África. E ele trabalhou ali na África como missionário e ele amou a África. Ele amava os africanos. A história conta que quando ele morreu, ele pediu que o seu coração ficasse enterrado na África, porque ele amava a África. E aqueles homens, aquelas tribos, aquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, pelo amor de Deus através de Livingstone, foram completamente mudados por causa do Evangelho. Prosseguindo, vamos continuar. Depois de passar 13 semanas estudando a língua a bordo do navio, ele chegou ao Cabo em março de 1841 e permaneceu ali durante um mês antes de começar sua viagem para Curumã, onde deveria ajudar no trabalho. Livingstone, então ele sai da Escócia, tem uma vida fácil, uma vida tranquila, uma vida confortável e se embrenha nas selvas da África, aprendendo a língua dos africanos, entrando na sua cultura. E um missionário, ele precisa esquecer da sua cultura, do seu modo de ser. Se lá eles comem com a mão, eu não posso pegar um prato e um garfo, eu tenho de comer com a mão. Se eles comem macaco, cobra ou gafanhotos, eu preciso comer a mesma comida deles. Não é fácil ser um missionário transcultural, mas Deus capacita no seu Espírito Santo. Livingstone imediatamente apaixonou-se pela África e gostou muitíssimo de sua viagem por terra para Curumã. Ele se identificou, porque o coração dele estava nas mãos do Senhor. E quando o nosso coração está nas mãos do Senhor, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é tudo o que nós queremos. Homens como David Livingstone, como William Carey, são pessoas que influenciaram outros. Outros jovens, outros homens e mulheres se apaixonaram pela obra missionária e se dispuseram a ir. Até hoje, nós temos missões como Jocum, Missão Amém, e tantas outras, Portas Abertas, missões que levam missionários a outras culturas para levarem mensagem do Senhor. Prosseguindo a respeito de Livingstone, ele foi um pioneiro no continente africano, ocupando-se com o exercício da medicina e do ensino cristão.
ele faleceu entre seus amigos africanos, estando ajoelhado em oração. Que coisa linda! Como médico, Livingstone podia ganhar muito dinheiro na Escócia ou na Inglaterra. Ele podia ser dono de um grande hospital bem famoso, podia dar uma vida bem confortável para os seus descendentes. Mas ele escolheu fazer a vontade de Deus. E ele ganhou uma riqueza muito maior. Se ele tivesse ficado na Escócia e tivesse aberto um hospital para si e para seus filhos, hoje não estaríamos falando de Livingstone. Hoje, a África é um dos países onde nós sabemos que há um grande mover do Espírito Santo, onde as pessoas têm se convertido e onde tem havido verdadeiros avivamentos. As sementes estão lá atrás, em homens como Livingstone. David Livingstone. No século XX, o centro do movimento missionário transferiu-se da Europa para a América do Norte, que, contando com grande prosperidade econômica, teve maiores condições para promover um vigoroso avanço missionário internacional. Então, vamos ver aqui que no século XX, nosso século passado, né, o centro do movimento missionário, então ele deixa a Europa, não é mais Inglaterra, não é mais Escócia, não é mais Alemanha ou França, ou Suíça, ou Suécia, mas vai ser América do Norte, os Estados Unidos. Nós mesmos, brasileiros, fomos alcançados no século, no final do século XIX, fomos alcançados pelos norte-americanos. Há uma grande influência norte-americana no culto evangélico brasileiro. Muitas músicas, muitos hinos que nós cantamos foram traduzidos, exatamente confirmando esta afirmativa, que a Europa deixa de ser o maior enviador, o maior centro de envio de missionários para ser agora os Estados Unidos da América. E nós vamos ver que a influência de Livingstone, ela é muito forte. Ler a vida deste homem, acompanhar o seu diário e ver as suas vitórias, isso se torna um desafio para todos nós, para aqueles que querem cumprir o propósito de Deus. Atualmente, em nosso século, somos ainda convidados à atividade missionária, tendo nomes publicamente conhecidos como o irmão André, da Missões Portas Abertas, Ronaldo Lidoro e outros, às vezes pouco conhecidos entre os homens, mas importantíssimos nas esferas celestiais. Então, vamos ver aqui, estamos já no século XXI e sabemos que o desafio missionário ainda está aí. O desafio missionário para alcançar outras nações. Nós temos visto pessoas como o irmão André. O irmão André, ele enfrentou os países comunistas. E quem se lembra do período da Guerra Fria, sabe como que o comunismo realmente ele atacava os cristãos. Muitos crentes foram presos, torturados e mortos sob a cortina de ferro na União Soviética. O irmão André, ele ia com seu carrinho, um Fusca, cheio de Bíblias e de literatura evangelística. E isso era proibido de entrar naqueles países. Ele ia sabendo que estava arriscando a sua vida. É interessante a sua história, que para ter o dinheiro para financiar a viagem à União Soviética e para comprar as Bíblias e ter o material evangelístico, ele colocou a casa dele à venda. Conversou com a esposa e disse, vamos vender a nossa casa. E ela custou aceitar e então puseram a casa à venda. E no dia que eles estavam para receber o dinheiro da casa, a casa já estava à venda e ninguém comprava, etc. Quando eles disseram, pronto, vamos vender, vamos fechar o negócio, chegou uma correspondência com o cheque, com o dinheiro, exatamente no valor da venda da casa, sem precisar de vendê-la.
Deus apenas estava provando seus corações, se realmente o que eles queriam, o que eles desejavam era isto. Era se dar totalmente para a obra de Deus, para a obra missionária. Irmão André é chamado, ele escreveu o livro O Contrabandista de Deus. Exatamente porque quando ele passava nas fronteiras comunistas com as Bíblias, quando os soldados mandavam que ele abrisse o capô do carro para que eles pudessem checar toda a sua bagagem, ao olhar as Bíblias, eles viam tomates, eles viam alimentos, eles viam frutas, mas não enxergavam as Bíblias. Exatamente, era Deus cobrindo. Hoje, nós contamos com um grande diferencial, que é a facilidade de comunicação e transporte. Mas, apesar disto, ainda há lugares que parecem estar aquém dessas conquistas e que exigem dos missionários contemporâneos a mesma disposição dos nossos antepassados. Nós sabemos que o modo como Livingstone, como Carey, eles fizeram missões, foi muito difícil. Foi se dar totalmente, a viagem eram meses de navio. Nossos irmãos que vieram aqui para o Brasil, que vieram da América do Norte, gastavam às vezes 6 meses de viagem. 6 meses no mar. As viagens mais rápidas eram de 3 meses. E chegando no Brasil, aqui havia a febre amarela. Muitos morreram com febre amarela, muitos foram mortos, muitos perderam suas esposas, seus filhos e morreram também no campo missionário. Nós temos a história aqui em Belo Horizonte da missionária Rosalie Appleby. Dona Rosalie era batista, americana, e ela teve o chamado do Senhor, casou-se com Davi Appleby e vieram os dois sonhando. Ficaram no Rio de Janeiro, aprenderam em Petrópolis a língua nacional, o português, e achavam muito difícil o português. E quando estavam prontos, vieram para Belo Horizonte. Ela estava grávida do seu primeiro e único filho. E quando ela estava já perto de ganhar a criança, o seu esposo teve um problema no estômago, um problema de uma gastrite crônica que precisava ser operado. E no dia que ele foi para internar, ela conversou com ele. E uma conversa muito franca, muito aberta. Ela disse: Davi, se acontecer de você ser curado, vai ser maravilhoso. E eles tinham planos de abrir igrejas no interior de Minas Gerais. Já tinham toda a estratégia por onde iriam, como fariam. Mas ela perguntou para ele: mas e se por acaso não der certo a cirurgia? Em outras palavras, se por acaso você morrer na mesa de cirurgia, o que eu devo fazer? Ele respondeu para ela: você vai fazer o seu trabalho e o meu. O seu e o meu. Não volte para os Estados Unidos. Cumpra o chamado do Senhor. E foi tão interessante que ali no hospital, ele foi operado e ele veio a falecer. E quando ele morreu, ela entrou em trabalho de parto e no mesmo hospital onde David Appleby morreu, nasceu o filhinho, a quem ela chamou do mesmo nome do pai, David. E ela então pediu que tirasse uma foto do filho no colo do pai ou no peito do pai, o pai no caixão, e ela tirou o retrato ali do menino. Ele entregou a sua vida e ela permaneceu no Brasil. E aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, Dona Rosalie foi um instrumento poderoso de Deus para avivar as igrejas. Ela traduzia os chamados folhetos de poder. Só isso, folhetos de poder. Ela traduzia aquela literatura cheia do Espírito Santo, pingando óleo, se assim podíamos dizer. E aqueles folhetos, e aquela literatura, e aqueles livros que depois foram traduzidos pela Betânia, pela editora Betânia, iam enchendo os corações dos pastores, dos líderes
e Deus ia batizando com o Espírito Santo. A obediência. Nós sabemos que ela podia ter voltado, mas ela permaneceu. Criou o filho aqui no Brasil, depois ele foi para os Estados Unidos e somente quando ela se aposentou é que ela voltou para lá. Existem ainda muitos povos não alcançados pelo Evangelho, idiomas e dialetos que não têm a palavra de Deus para ser lida. Esse é um grande desafio para nós, um grande desafio de levar a palavra de Deus, de levar o conhecimento do Senhor. Nós temos muitas agências missionárias. As agências surgiram a partir aí do século XVII, século XVIII, XIX, para enviar os missionários, para prepará-los para viver naquelas culturas tão diferentes, para amar as pessoas e trazer a palavra de Deus. Muitos missionários morreram nos seus campos, onde escolheram, não por si, mas Deus mesmo escolheu. Por exemplo, os fundadores da igreja, da Assembleia de Deus, suecos, o Wingren e o Daniel Berg, eles tiveram uma visão e viram um mapa mundi em um lugar chamado Pará. Pará. Procuraram então onde fica esse Pará, onde é essa nação, onde é este lugar. E vieram exatamente para o Pará, para Belém, e ali trouxeram a palavra, e ali trouxeram a mensagem, e ali colocaram o fogo de Deus ardendo nos corações, e a igreja se espalhou por todo o Brasil. E a igreja é uma igreja missionária. De acordo com os pais, são os filhos. Filhos de missionários são missionários. Igrejas missionárias são igrejas que enviam missionários. O Senhor hoje continua chamando guerreiros dispostos a pagar o preço da grande comissão, que a capacitação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus continuem motivando os nossos missionários. Nós começamos com o Ministério Gideões da Oração. Estamos orando, preparando a igreja para a volta de Jesus. A nossa oração é uma oração para que haja santidade. Santidade na presença do Senhor, santidade da igreja, santidade da liderança. Oramos, eu vejo assim nos meus momentos de oração ali na torre, muitas vezes Deus me leva a orar por pessoas que eu jamais vi, não conheço, nunca estive junto com essas pessoas. Às vezes Deus nos coloca para orar pelas crianças que estão nascendo naquele momento. Então, eu levanto a minha mão e digo, Senhor, nesta hora, todos os bebês que estão nascendo, pretos, brancos, amarelos, vermelhos, ricos e pobres, em qualquer nação do mundo, cada criança que está nascendo agora, como igreja do Senhor, eu tomo dos braços de seus pais, dos braços das trevas e coloco nos braços do Senhor, na autoridade de igreja do Senhor. Consagro estas crianças para que venham a conhecer o Senhor, Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu as consagro a Ti. Só a eternidade vai nos mostrar as respostas destas orações. Só na eternidade nós vamos ver o que Deus fez, como Deus nos levou a orar assim. Não sei se você conhece a história do Wesley, aquele que compôs aquele hino Brasil, cantou no Vencedores por Cristo, no conjunto Vencedores por Cristo. A história dele é muito bonita. Eu o conheci quando estávamos em Brasília, ministrando num congresso, e estávamos juntos. Ele tinha sido convidado para dirigir o louvor naquele congresso, e na mesa, na hora do almoço, eu perguntei para ele, Wesley, você deve ser de origem presbiteriana, por causa do seu nome, Wesley. E ele disse, não, ninguém da minha família conhecia Jesus. Eu falei, mas quem te pôs esse nome? Por que você tem este nome? E ele me contou uma linda história. Ele disse, olha, eu não sabia. Eu estava jovem, no período dos hippies, cheio das tatuagens, aquele macacão Lee, fazendo bijuterias,
pelas calçadas, expondo, e ele disse que ele cantava. E ele estava junto com a Marlene, que hoje é sua esposa, e eles cantavam com seu violão, compunham as suas músicas de hippie. E ele disse que um dia a Marlene mostrou para ele uma Bíblia e disse, olha, eles se chamavam, os hippies eram de bicho, né? Oi, bicho, você sabe que Jesus vai voltar? Ele falou, Jesus? Aquele Jesus que morreu lá na cruz? Ela disse, ele vai voltar, me falaram que ele vai voltar. Eu disse, coitado, se ele voltar, eles vão matar ele de novo, vão pôr ele na cruz de novo. E ela disse, não, mas a pessoa me disse que ele vai voltar para reinar aqui. Ele vai voltar, não é da mesma forma, não. Ele disse, como é que ela sabe disso? Quem falou isso? E ela mostrou a Bíblia e disse, me falaram que está escrito aqui na Bíblia. Ele falou, então vamos dar uma olhada. E começaram, pegaram a Bíblia, folhearam, e ele abriu exatamente no Apocalipse. E leram juntos o Apocalipse. E ele ficou fascinado com o Apocalipse. Oh, quanta coisa legal! E da besta e falso profeta, as coisas que vão acontecer na terra. E ele ficou fascinado. E os dois juntos lendo o Apocalipse, chega um outro amigo hippie e diz, oi, vocês estão entendendo isso aí? Vocês estão lendo Bíblia? Legal demais, aqui tem um livro Apocalipse, e um monte de coisa bacana que está acontecendo. E o amigo perguntou, vocês estão entendendo? Ele disse, não estou entendendo nada, mas é muito legal. Aquele amigo era um crente desviado do Evangelho. E disse, se vocês querem entender o que está escrito aí, eles disseram, sim, queremos. Então, olha, vocês vão aqui, tem uma igreja presbiteriana, uma igreja assim, assim, e vocês, o pastor lá é meu amigo e vai ensinar para vocês. E eles foram, pôs o violão no ombro e falaram, chegaram lá, ó, pastor, se o senhor deixar a gente quer entrar, falaram que o senhor vai ensinar o Apocalipse para a gente, e se o senhor deixar a gente canta uma canção. E o pastor, pois não, podem entrar, sentaram na frente, o pastor disse, no final do culto vocês vão cantar. E aí eles ouviram a mensagem, ouviram e entregaram sua vida a Jesus. Vieram chorando, levantaram dali transformados e começaram a cantar. Casaram-se e começaram a compor lindas canções. Mas Wesley, todo mundo dizia, seus pais são metodistas por causa do seu nome? E ele disse, não, eu não sei porque eu tenho esse nome. Até que um dia, depois de muito tempo, ele estava no Rio de Janeiro, dando seu testemunho numa igreja presbiteriana, e se levanta um velhinho no meio da congregação. E diz, o seu sobrenome é Wesley e tal, tal. Ele disse, sim. Você tem uma mãe, sua mãe chama fulana de tal. Você tem uma irmã que é enfermeira, chamada Lourdes. Ele disse, sim. Então, me empreste o microfone. Aquele velhinho era um médico, Dr. Suail, e contou para ele, olha, você nasceu na cidade de Mineiros, nos meus braços. Eu fiz o parto da sua mãe. A sua irmã havia me pedido para fazer o parto e a mãe não podia pagar o serviço médico. E quando você nasceu, ela então disse, doutor, o senhor vai ser o padrinho da criança. E ele disse que falou, entre os crentes não tem isso de ser padrinho. Ele pensou, como eu vou fazer? Deixe-me orar. Ele foi até o consultório, orou, e Deus disse, escolha o nome do menino. Sobre a sua mesa estava um livro sobre Wesley e o avivamento metodista. E Deus falou, o menino vai chamar Wesley. Ele chegou para a mãe e disse, olha, eu escolhi um nome para o seu filho. Escreveu no papel e disse, ele vai se chamar Wesley. Assim que se escreve o nome dele, Wesley. E elas ficaram felizes, mas ele disse, agora eu quero orar pela criança. E tomou o menino nos braços, ergueu ao Senhor e disse, Senhor, eu quero consagrar a Ti esta criança, este menino, que ele possa vir a cantar como Carlos Wesley, que ele possa vir a pregar a Tua palavra como John Wesley, que ele venha a ser uma bênção nas Tuas mãos, pregando, cantando em todo o Brasil, e o Senhor o use como um missionário para a Tua glória. Então, depois dessa palavra, eles choraram
e ele compreendeu. Uma oração de consagração. Gideões da oração, Gideões da pregação da palavra. Vale a pena orar. Orar por aqueles que estão moribundos, orar por aqueles que estão, nesta hora, quem sabe, pensando em suicídio, para que o Senhor envie os seus anjos e impeça essa atitude maligna, para que o Senhor mude os corações. Missionários, missionários dos joelhos, missionários na adoração, trazendo os céus à terra, missionários levando esta palavra, conhecendo esta palavra, amando esta palavra e colocando esta palavra nas mãos dos outros em todas as culturas. Que Deus te abençoe ricamente e que você também possa ser um missionário, pois nós fomos chamados para levar esta palavra a todos os corações, a tempo e fora de tempo, no Brasil e em outras culturas no mundo todo. Que Ele te abençoe ricamente e até a nossa próxima aula na Escola dos Gideões. Até lá!